Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre a etapa 4 do nosso projeto de lógica de programação. Essa etapa é simples, né? A ideia é de fazer o jogador realizar disparos, ok? E para poder implementar essa característica no jogo, né, essa funcionalidade, eu vou falar um pouco sobre o conceito de estado também, para a gente conseguir implementar o tiro, o disparo. Então, vamos lá. Aqui eu já tenho um código funcionando, né? E esse código é extremamente simples, é só fazer com que o nosso jogador ele fique se movimentando. Mas no jogo de vocês, a ideia é que vocês usem o teclado, ok? Então vamos lá. Aqui eu vou colocar o meu código do disparo. Um ponto importante é eu preciso começar o disparo, né? Quando é que ele começa? Eu vou precisar pressionar uma tecla e quando eu pressionar essa tecla eu tenho que definir a posição inicial do disparo. Depois que esse ponto inicial for definido, ele tem que se movimentar em uma determinada direção. Nesse caso eu vou colocar a direção de baixo para cima. Então imagine uma nave atirando para cima, certo? Ok, então isso aí é um ponto inicial, né? A gente vai falar sobre mais alguns detalhes em breve. Então vou precisar de uma variável xd, x do disparo, e de uma variável yd, y do disparo. Essas variáveis, elas serão inicializadas quando eu apertar uma tecla. Vou escolher a tecla CTRL, então aqui isso. Então, quando pressionar a tecla CTRL, eu tenho que definir a posição inicial de x, d, que vai ser xO, x do jogador, e yd, que será também o y do jogador. Ok, então depois que eu fizer isso eu vou ter que definir também quem é a elipse. Por enquanto vai ser um ponto solto aqui, depois a gente vai tentar fazer com que esse ponto apareça apenas quando o disparo foi efetivado. Então só testar aqui o código, já vou definir aqui a posição do disparo e o desenho do disparo. Vou colocar uma figura pequena, uma elipse pequena, de tamanho 4x4. Eu vou colocar um valor inicial 0 aqui, só para testar. Ok, então vamos lá. A ideia é que quando eu apertar CTRL ele vem aqui para o local do jogador. Então, ok, apareceu aqui junto com o jogador. Quando eu soltar, a ideia é que ele solte o CTRL. Quando eu solte o CTRL, ele solte o disparo para cima. Se eu apertar, ele só acompanha. Então tem que fazer com que esse disparo se movimente para cima. Uma estratégia interessante é criar um estado de disparo. Por quê? Esse disparo tem que acontecer independente do jogador. Eu comecei o disparo e o disparo tem que acontecer independente do jogador. Então eu vou criar um estado. Esse estado ele pode ser implementado junto com uma variável booleana, verdadeira ou falsa, e uma condição. Então vamos lá. Vou colocar aqui uma variável, estado disparo, recebe false. Ou seja, no início o jogo não tem o disparo ainda. Então, para que haja o disparo, ou seja, para que eu consiga mostrar a elipse e faça ela movimentar, eu tenho que estar no estado disparo, certo? Ok, então se o estado de disparo for verdadeiro, ele vai aparecer a elipse. E quando eu apertar o CTRL, então esse disparo tem que acontecer. Então o estado disparo vai para true. Ok? Então aqui, se disparo verdadeiro, se estado de disparo verdadeiro, eu posso desenhar a elipse. Ok? Do mesmo jeito. Só que aí, quando o estado de disparo está acontecendo, eu tenho que movimentar a posição y desse disparo e fazer com que ele suba. Então, yd
recebe YD mais um movimento. Então, esse movimento pode ser 10, assim, para fazer com que ele se movimente um pouco mais rápido. Então, quando eu apertar o CTRL, eu coloquei menos 10, só que é mais de 10 que ele tem que ir em direção 0, 0 no canto superior. Então, vamos lá. Subiu. Opa, opa, opa. Agora, notem, se eu apertar várias vezes, ele volta para o início. Então, eu tenho que criar uma estratégia que o jogador, ele só consiga fazer um novo disparo quando esse estado de disparo for concluído. Então, eu tenho que definir uma situação em que esse disparo é concluído. E também só posso permitir que esse estado de disparo aconteça se apertar CTRL e o estado de disparo for falso. Posso colocar aqui quando o estado de disparo não acontecer, né? Não disparo, ou posso colocar explicitamente disparo igual a falso. Então, ok, clique aqui, apertei, não aperto o CTRL e não funciona mais. Ótimo, então eu defini o estado de disparo. Esse estado de disparo, enquanto ele estiver de verdadeiro, ele não pode ser acionado novamente. Então eu vou definir quando ele volta a ser falso. Quando é que ele volta a ser falso? Quando ele ultrapassa um limite superior, ou no futuro quando ele atingir o inimigo, né? Ou seja, quando eu destruir o disparo, quando o disparo for finalizado. Pode ser ultrapassando a tela ou atingir o inimigo. Então vamos lá. Vou colocar aqui se o disparo, que é o YD, ultrapassar a tela, ou seja, for menor que 0, eu posso dizer que o estado de disparo é igual a falso. Acabou o disparo. Ok? Vamos lá. Cliquei aqui, foi. E agora eu posso clicar várias vezes, mas só vai funcionar depois que o disparo for concluído. Ok? Para ficar mais claro, isso aqui equivale, ó, estado igual a true, né? Ok. Pronto, então tenho aqui. Observem que mesmo o jogador andando, o disparo mantém-se numa linha X, né? Na mesma direção, digamos assim, independente da posição do jogador. O disparo tem que ser independente do jogador. Arremessei, acontece o estado de disparo e aí o jogo prossegue, né? E com essa estratégia de disparo eu posso pensar em vários eventos que a gente vai usar nos próximos exemplos. Então, é isso, só relembrando. Para que o disparo aconteça, eu preciso apertar uma tecla, no caso CTRL, define uma posição inicial do disparo. Essa posição está relacionada com o XY do jogador. Ativo o estado do disparo. Se esse estado estiver ativo, o disparo, né, o desenho do disparo vai acontecer. É uma elipse pequena nesse caso. E ele vai subir, né? Ele vai em direção ao zero, ao Y0. Quando ele ultrapassa o Y0, eu digo que esse disparo foi finalizado. Então, é isso. Boa diversão e vamos programar.